Galera. Até que enfim lavamos a alma, né, mano? Precisávamos dessa partida, mano. Goleada histórica, goleada humilhante do Fluminense na Conmebol Sul-Americana ontem, mano. 5-0 sobre o San José, galera. Tudo que você precisa saber sobre o pós-jogo desse jogão que o Fluminense jogou demais, filho. Você só encontra aqui no seu canal Elinho Tricolor. Então, por favor, dá moral pra gente, deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações, galera. Vou trazer aqui alguns pontos, tópicos aqui sobre os detalhes da goleada, sobre o ambiente do Fluminense, sobre tudo que envolve o nosso tricolor das Laranjeiras após a mudança de treinador, a saída de Mano Menezes e a chegada do Renatão, mano. Desde quando chegou o Renato Gaúcho, o Fluminense mudou muito e eu vou compartilhar alguma coisa com vocês, mano. Vamos começar aqui falando sobre na atuação de ontem, né, mano? O Fluminense venceu por 5-0 a equipe do San José da Bolívia pela segunda rodada da Conmebol Sul-Americana. É líder do seu grupo com 6 pontos. Lidera o grupo aí. Estamos bem posicionados. E vamos começar a falar sobre o Renato Portaluppi. Renato Gaúcho falou sobre vários detalhes dessa goleada. Germancano fez 2 gols. O Everaldo também marcou, fez 2 gols também. Golaço, 2 golaços do Everaldo, cara. De voleio. E um colocadão de peito de pé no ângulo. Não colocado, né, mano? Muito lindo o gol do EV. Fluminense vence por 5-0. E eu vou aqui falar pra vocês sobre a questão do Renato Gaúcho. Que ele teve que dar explicações, acredita, mano? Mas é pra se falar sobre por que o Fluminense poupou tantos jogadores aí pro duelo contra a equipe do San José da Bolívia. O Fluminense sequer precisou utilizar a maioria dos seus titulares para conseguir uma goleada impiedosa sobre o San José. O verdadeiro massacre. 5-0 no Maracanã pela segunda rodada. E o Renato Gaúcho, após a partida, concedeu coletiva. E na coletiva ele falou e explicou a opção por peças e citou a observação como principal motivação para as mudanças na escalação. Cara, vou te falar, quando eu vi a escalação, até falei assim, pô, cara, Renato Gaúcho vai fazer isso, mas aí depois eu vi na minha cabeça que, tipo assim, mano, é o San José, velho, né? É um River, né? Um Boca. A gente sabe que o nível da Copa Sul-Americana é muito bem abaixo do que a Libertadores, né, cara? Vamos falar só pelos times brasileiros que dá a moral para essas competições, mas vamos lá. Renato Gaúcho disse: minha equipe jogou com bastante intensidade. Apesar do pouco tempo para treino, fizeram o que eu pedi. Falo que não tenho um time e tenho sim um grupo. É importante o jogador deixar uma pulga atrás da orelha do treinador quando recebe uma oportunidade. Temos jogado a cada 3 dias, então preciso de todo mundo. Deu para observar todo mundo. Conheço o Germancano, mas foi bom para o Everaldo. Fez 2 gols. É verdade. É dar oportunidade para todos os observarem, ser observados e as suas características. O pouco tempo que eu tenho, eu preciso ocupar em todos os aspectos, para que sempre que eu precise fazer uma substituição ou colocar alguém que eu tenha certeza daquilo que estou fazendo. Renato admitiu também que usou a partida para observar algumas peças do elenco, uma delas o zagueiro Thiago Santos, ao qual admitiu ter tido uma conversa antes do jogo para saber qual posição ele gostaria de atuar. A outra foi o lateral esquerdo da base, Léo Jance, que fez a sua estreia como profissional. Conheço bem o Thiago Santos, atuou de zagueiro e foi muito bem. Ele disse que só em último caso gostaria de jogar como volante. Se adaptou bem à nova posição. Importante é isso para o treinador, colocar essa dúvida, saber com quem e quando eu posso contar. O duro é no momento que olhar para o lado e não puder confiar no jogador. Renato é muito direto, velho. Sobre o Léo Jance, o Renato Gaúcho também falou. E vai procurar passar confiança para ele, tranquilidade. E é a estreia dele no profissional, né? É um jogo importante. No início ele tentou fazer tudo ao mesmo tempo, mas é normal por causa da idade, por causa da vontade, mas ele foi bem, assim como os demais companheiros. Com a vitória, o Fluminense permanece na liderança do Grupo F da Conmebol Sul-Americana com 6 pontos conquistados e agora abre 5 de distância para o União Espanhola, terceiro colocado com apenas 1. Na competição, o Tricolor volta a campo no dia 23 contra o União Espanhola às 7 horas, em jogo, o local ainda a ser definido lá no Chile, né? Pelo Brasileirão, a equipe cara o Santos no domingo 7h30 no Maracanã pela terceira rodada.
E foi bom pro Renato também ficar de olho nos reservas, né, galera? Primordial ele ficar de olho nos reservas. E ele analisou mesmo. Mesmo que disse que os reservas cumpriram a missão. E que reforça o DNA ofensivo do clube, né, mano? Pra quem jogava com o retranqueiro do Mano Menezes. Kevin Serna fez o gol. E Everaldo e Germancano fizeram 2 gols cada. Antes de qualquer análise tática ou técnica, é evidente a necessidade de fazer a ressalva sobre a enorme fragilidade do adversário. Quando se enfrenta o time inferior, é preciso se impor e respeitá-lo. E não existe nada mais respeitoso do que jogar com intensidade máxima. Foi exatamente isso que os comandados fizeram, né, mano? Cara, o Fluminense voou na partida. Ele voou na partida, simplesmente falando sobre jogadores que esperam oportunidades e aproveitaram a chance dada pelo Renato Portaluppi. Renato Gaúcho deu oportunidade aos jogadores aí. O Nonato, mano, que o Nonato jogou. E com o Mano, eu acho que o Nonato não fez uma partida sequer. Se ele fez, galera, deixa aqui pra mim nos comentários. O volante Nonato, que retornou ao clube em meados do ano passado, vinha tendo pouco espaço na temporada. Com a chegada de Hércules e Otávio, caiu na hierarquia e atuou em apenas 7 das 20 partidas do ano. Na quinta-feira começou como titular. E lembrou o jogador que foi destaque do Fluminense em 2022, antes de ser vendido para o Ludogorets, da Bulgária. Participou bem da construção, desarmou e ainda deu assistência para o quinto gol marcado por Germancano. E o legal desse quinto gol, eu sei que só tava ele e o Germancano do lado. Ele vai, sai cara a cara do goleiro, ele toca no Germancano e você pode ver no vídeo, no replay, que ele já vai correndo para pular a placa e ir pra torcida para comemorar. Foi muito top, cara. Eu gosto do Nonato, o Nonato é bom. Bom jogador. A jogada foi uma abertura iniciada pelo próprio Nonato, que tocou para o centroavante e recebeu de letra dentro da área. De frente para o gol, só rolou para o camisa 14 empurrar para as redes. Vamos falar sobre Bernal, né? O jovem uruguaio passou quase um ano em processo de adaptação ao futebol brasileiro e começa a buscar espaço entre os titulares. Se a atuação de Anderson José servir de termômetro, está no caminho certo. Bernal controlou o meio-campo, fez boas antecipações e também deixou a sua marca com uma assistência para um dos gols de Germancano. Sua principal virtude é se destacar pela saída de bola sob pressão. Entre os volantes do elenco, é o que melhor sustenta a posse, mesmo sob marcação intensa. Jogou muito, tá? E Everaldo, mano, reserva de Germancano, artilheiro do futebol brasileiro em 2025. Everaldo tem uma missão ingrata, disputar minutos com um dos maiores ídolos recentes do clube. Ainda assim, mostrou a melhor forma de fazer isso, com gols. Foram 2 golaços, um chute da entrada da área e um voleio plástico após cruzamento de Samuel Xavier. O atacante, que vinha sendo criticado por parte da torcida, saiu do campo ovacionado após ser substituído por Germancano. E ele disse: "Eu levo para o lado de que quem ganha com isso é o Fluminense. A disputa é sadia. O Cano é um cara que tem uma marca histórica no clube. Então, quando for decidido pelo Renato de eu começar jogando, eu tenho que entrar e fazer o meu melhor. A temporada é grande, são vários jogos, vários campeonatos. Tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Mundial", afirmou o camisa 9 tricolor. E o Thiago Santos aí, né? Pela nossa análise, o Thiago Santos também. Ele era titular absoluto na reta final de 2024, quando ajudou o Fluminense a escapar do rebaixamento. Thiago Santos voltou a mostrar solidez na parte defensiva, apesar do San José não ter oferecido grandes perigos. Foi firme no duelo, ganhou no corpo a corpo e fez boas antecipações, né? Jogou bem, já fez melhor do que o Freitas. O Keno vive altos e baixos no ano, mas ganhou ponto com a boa exibição. Ele oferece uma alternativa distinta em relação ao Canobi, titular da posição. Keno se destaca pelos dribles em velocidade, qualidade muito valorizada por Renato, especialmente contra equipes mais fechadas. Por exatamente assim que o Flu abriu o placar para a goleada. É o Keno, mano. No mano a mano ele é enjoado. Não tem como bater de frente com o Keno. Não tem um jogador no elenco do Fluminense que faça isso melhor do que o Keno, rapaziada. Galera, antes de finalizar o vídeo, eu vou falar pra vocês aqui 2 coisas muito rápidas, mano. Que o Germancano elogiou o trabalho do Renato Gaúcho no início do Fluminense. Ele disse que o Fluminense criou muitas chances. O trabalho do treinador durante a semana deu certo em campo. Criamos muitas chances de gols e convertemos. Para o centroavante é importante, como Everaldo, Serna e eu. Pouco a pouco vamos entendendo a ideia do treinador e o que ele quer passar dentro de campo, disse Germancano. Aí, Germancano entrou, cara, fez 2 gols muito rápido, 2 gols em 6 minutos, acho que foi minutos 72 e 76. E pra finalizar esse vídeo, a FIFA exaltou o Germancano, mano. A FIFA publicou lá no seu Twitter, o antigo X, né, o Twitter, o antigo X,
Germancano entrou aos 73 minutos, fez gols também no mesmo minuto. E primeiro toque na bola, mano, impressionante. E aos 79, fez 2 gols muito rápido. O Germancano ganhando destaque aí da galera da FIFA aí, do Super Mundial de Clubes aí. O Germancano se destacando. Tem até, inclusive, eu tenho a imagem aqui. Olha aqui a imagem pra você. Deixa eu vir pra cá. Isso aí, ó. No X, no Twitter. Vamos falar assim, no Twitter do Super Mundial de Clubes aí, enaltecendo o Germancano. Faz sua L dupla aí, galera. Galera, eu vou ficando por aqui. Esse é o vídeo falando sobre a goleada histórica do Fluminense. O massacre tricolor no Maracanã. Fluminense 5, San José 0. Jogo válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Galera que chegou até aqui no vídeo, dê aquela moral, mano, pro canal Elinho Tricolor. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aí nos comentários pra você quem foi o melhor em campo na partida de ontem. Renato tá no caminho certo com o Fluminense? Segue nós. Vitória Fluminense, vence Fluminense hoje, amanhã e sempre. Qualquer coisa, qualquer novidade, voltarei aqui no canal pra trazer pra vocês. Tamo junto, galera. Deixa o like, deixa o comentário pra dar aquela moral de cria. Valeu, um abraço. Vamos, Fluminense!